Bem-vindos aqui a mais uma live que a gente vai fazer hoje com um tema super interessante, totalmente correlacionado a qualquer estilo de vida. Não importa se você é um esportista, se você é um profissional, se você é dona de casa, se aplica a todos, porque o tema que a gente vai falar, ele pode ocorrer você sendo pai, mãe, profissional. E vou fazer aqui uma introdução. Trabalho, rotina, correria, responsabilidades e cobranças. Tudo isso faz parte da vida de um adulto no mundo atual. Mas até que ponto corpo e mente estão saudáveis sendo submetidos aos mais diversos agentes estressores? O esgotamento físico e mental associado ao trabalho tem nome, é a síndrome de burnout. É como se o cérebro e o resto do corpo chegasse a um limite e pifasse. É isso que aconteceu com a nossa convidada da live de hoje, a jornalista, autora de best-seller e pesquisadora da síndrome de burnout, Isabela Camargo. Isabela, vou te adicionar aqui e vamos começar a nossa conversa. Olá. Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, para todos que estão nos acompanhando. Tudo bem, e você? Muito, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o meu convite. Parabéns, afinal de contas, Semana da Mulher. Então, mais um motivo. Eu estava assistindo a sua live anterior e você no final comentou: aqui eu estou entrevistando, na próxima eu vou ser entrevistada. E eu pensei comigo, acho que não é bem assim, afinal de contas a jornalista aqui é você. Mas certamente eu tenho um monte de questões para a gente fazer um bate-bola super divertido e descontraído desse tema que eu acho que não tem ninguém hoje, pelo modelo de vida atual, é muito difícil você se defender e se proteger de tudo que causa esse overwhelm, esse excesso de demanda e esse sufoco. Mas eu não quero monopolizar a conversa aqui, eu quero que você domine ela. Bruno. Me conta, não sei por onde você gosta de começar, mas assim, você passou por isso. Você quer contar como é que você puxaria o assunto? Eu quero aproveitar o gancho da abertura que você fez, falando sobre um problema da vida adulta. Então está na hora da gente trazer mais maturidade realmente para a conversa. Porque senão a gente fala de um lugar que nós não temos responsabilidade. Não, a síndrome de burnout é um problema múltiplo, multifatorial. Então, existem comportamentos individuais que, em um ambiente tóxico, podem provocar o burnout. Então, a gente pode aqui trazer qual é a diferença do cansaço, da exaustão e do burnout, porque um dos meus trabalhos também, Bruno, é a educação e saúde, mas principalmente a não banalização do termo. Porque a síndrome de burnout causa a perda de funcionalidade. Não é um cansaço de fim de semana, não é uma exaustão por excesso de trabalho, não. É um corpo debilitado por um longo período de exaustão que vive em um contexto que após uma situação caracterizada por assédio, causa um dano existencial no sujeito que ele perde funcionalidade. O que é isso? Você deixa de fazer alguma coisa que você sempre fez. Eu, por exemplo, eu fiquei sem dirigir 1 ano. Eu fiquei sem interpretar um texto. Então, quando você perde uma funcionalidade, isso caracteriza o burnout. Então, vale a pena depois a gente poder trazer a diferença de cansaço e exaustão. Eu vi que uma pessoa aqui em comum, o Lázaro do Carmo, grande, querido amigo, outro dia nós estávamos no evento aqui em São Paulo e ele falou sobre a sobrecarga do treino, o que causa, né, no corpo danos físicos pelo excesso de treino. Então, vamos pegar esse exemplo do Lázaro. Treinar faz mal? Não. Trabalhar faz mal? Não. Mas em excesso pode trazer danos. Então, é muito importante a gente já na largada, Bruno, trazer mais maturidade para a conversa, que o que nós vamos falar aqui é excesso
em um contexto adoecedor. Então, eu começaria o papo com a seguinte questão. Como se define o que é burnout? Onde, nesse termômetro, o que é estresse, o que é depressão, o que é tristeza, onde se encaixa o burnout e como você diagnostica? Agora você trouxe vários elementos. Então eu vou começar pelo que é mais fácil de explicar. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Por exemplo, eu perco meu emprego, eu fico triste. Eu paro de funcionar em sociedade por meses, essa tristeza prolongada que me impede funcionar pode se tornar uma depressão. Então, tô triste, tô depressivo. Não, gente. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. O que vai caracterizar a depressão é uma análise clínica por um médico especialista que vai medir tempo, né, ou seja, a duração deste sintoma e o que está provocando em você. Então, tá claro? Tristeza, depressão? Perfeito. Cansaço. Tô cansada, descanso, retomo minha energia, Bruno. Tô exausta. Qual a diferença de exaustão e cansaço? Eu descanso e continuo cansada. Eu saio de férias e volto irritada. O que isso significa? O tempo de recuperação não é suficiente. Como vocês que treinam bastante, se vocês não dão tempo de recuperação entre um treino e outro, você se machuca. Entendeu? A semelhança do excesso e da falta de tempo de recuperação, isso é exaustão. Exaustão é burnout? Não. Burnout acomete uma pessoa que está vivendo um longo período de exaustão, que em um contexto, a Gallup traz vários elementos, o Instituto Gallup de Pesquisa, mas os principais, em um ambiente em que os recursos, Bruno, são muito inferiores às demandas. Então, assim, você dar nó em pingo d'água um dia, um fim de semana, é uma coisa. Agora, você viver de exceções, né, sendo a regra, isso vai trazer consequências para o seu organismo. Agora, vem comigo. Repete aqui. Estou lendo aqui o comentário do Marcelo. Tá. Cansaço, então, ficou claro o que é? Exaustão também? Então, agora vamos chegar no burnout. Não é cansaço, não é exaustão. É exaustão em um ambiente que, como a Gallup coloca, tem recursos inferiores às demandas. E onde existe, Bruno, algum tipo de assédio moral, intelectual, sexual. E você vai viver um dano existencial, como o desembargador Sebastião Oliveira explica muito bem aqui no Brasil, que é a gota que transborda o copo. É um comentário, uma situação vivida por alguém par ou acima de você, e empreendedores. Isso se aplica a clientes. Eu atendo pessoas que viveram seus burnouts sendo empreendedores. Mas por quê? Porque viveram em um período de exaustão e aí tiveram uma situação absolutamente desrespeitosa por um cliente. Pronto. Aí o corpo vai dizer, Bruno, agora deu. E antes desse agora deu, vem vários sinais e sintomas. Vários sinais e sintomas. É como se eu te dissesse assim, Bruno, o que uma pessoa que treina sente antes de machucar? Ela sente cãibra. Então a cãibra está dizendo que tá faltando alguma coisa aqui. O que o corpo traz de mensagens antes de um burnout? Ou de qualquer outro problema de saúde? Aí agora eu respondo o que você me perguntou sobre estresse. Estresse, Bruno, é igual ao colesterol. Tem o bom e tem o ruim. Se eu for, aliás, eu vou em abril fazer uma palestra em Miami. Eu vou ter que usar dólar. Isso me gera um estresse. Eu vou buscar uma habilidade, eu vou rememorar o meu inglês. Então, uma viagem te coloca numa situação estressante. Se esse estresse vai ser adaptativo, ou seja, positivo, que vai fazer você buscar recursos, ajuda, etc., é uma coisa. Agora, se esse estresse te paralisa, ele, a médio e longo prazo, torna crônico. E muitas vezes os profissionais se sentem paralisados no ambiente profissional. Porque já pediram ajuda, já tomaram todos os tipos de remédio que você pode imaginar, achando que estavam sendo resilientes, e eu tomei anfetamina para dar conta de um estilo de vida insustentável. E aí o corpo para. Como uma punição? Não. Gente, presta
atenção, a síndrome de burnout atinge aqui no Brasil 32 milhões de brasileiros. O que isso significa? Que é um problema invisível. E quando a gente está falando de problema invisível, a dor vem em dobro. Porque além da dor que você sente física, você tem que lidar com o questionamento, o julgamento externo. E é como se você não fosse digno ter um problema de saúde mental. Ah, ferrar o joelho no jogo de futebol pode. Se afastar porque lesionou a coluna pode. Mas por depressão não. E aí, Bruno, tem um dado muito, muito chocante do INSS. Tá? Então não é a Isabela aqui que está falando, tá, galera? É o INSS. A cada 6 minutos, uma mulher é afastada no Brasil porque não tem condições de trabalhar, ou por depressão ou por ansiedade. Então, nós estamos falando de um problema seríssimo, gravíssimo, mas o melhor, dá para prevenir. E seguindo no racional, na forma que você estava construindo a explicação, quando eu reconheço que eu estou em estágio de burnout? Vou te responder trazendo uma pergunta. Você está em Nova York, certo? Certo. O que acontece no céu de Nova York antes de chover? Fica escuro, mas não só o daqui, né? Ah, pronto. O que isso significa? Aqui também. E que nós, seres humanos, recebemos sinais, não importa onde você esteja, do seu corpo. Então, se a atmosfera nos manda sinais para dizer o tempo vai mudar, o que eu faço? Fecho a janela. Eu, ser humaninho, aqui no Brasil, ou você em Nova York, ou em qualquer lugar, o meu corpo vai mandar sinais para mim, dizendo, tem alguma coisa errada aí, Isabela. O que a gente faz com as dores? A gente silencia, ignora, menospreza, desqualifica, e vai aumentando o tamanho da necessidade. Faz sentido o que eu estou trazendo aqui? Total. Mas aí a minha dúvida, e que deve ser da maioria, é como eu distinguir se isso é um estresse momentâneo ou se é algo pela recorrência? Um longo período. Então vamos lá. Estou trabalhando com dor de cabeça. Quando, Isabela? Hoje não, faz 2 anos. Estou com um problema de estômago. Mas começou quando? Hoje não, faz 3 anos que eu trato uma gastrite. Eu estou com um problema de circulação. Mas começou agora? Não, faz 5 anos. Então, Bruno, a gente vai normalizando o anormal. É como eu observar o céu mudando de cor e não fechar a janela. Não vai chover, não. Então, esse excesso de confiança ele é muito contraditório na nossa vida profissional. Porque nós não somos inteligentes para muitas coisas. Inclusive, quando o ponteiro do combustível chega na reserva, o que você faz? Para e abastece. Mas, quem já teve 20 anos vai me entender. Quantas vezes o ponteiro estava na reserva e você falou, não, vai dar para chegar. E empurrar o carro. Eu já tive que empurrar o carro por excesso de confiança. Eu tinha 20 e poucos anos. E é o que a gente faz com a nossa saúde. O corpo vai mandando vários sinais, você ignora, se negligencia, especialmente por algumas frases, não sei se aí em Wall Street também tem, mas aqui no Brasil ainda tem. O que você faz enquanto eles dormem? Sangue nos olhos. Gente, sangue nos olhos é doença, tá? É conjuntivite. Eu prefiro brilho nos olhos. Então, Bruno, a gente tem que trazer, como eu disse, mais maturidade para uma conversa que, se nós não olharmos a origem, só vai adoecer mais pessoas. E hoje eu tenho muito orgulho que depois da experiência que eu vivi e de tudo que eu aprendi, eu levo a produtividade sustentável, Bruno, dentro de empresas que me abrem as portas da frente porque sabem que o que eu estou falando faz parte da sustentabilidade dos negócios. Saúde, se você quiser dar o recorte mental, se não integral, saúde é o seu maior ativo. A saúde do seu time é o seu maior ativo. Não adianta comprar cadeira chique, cortina chique, tudo chique, né? Tudo caro, da melhor qualidade. Se você não tem regras de desconexão, se você trata os seus humanos como máquinas. E aí, Bruno, sabe o que acontece? O burnout é ultra democrático.
pode acontecer com qualquer pessoa. Como você falou, eu adorei, né? Em Nova York o céu fica escuro. Aqui também. Líderes e liderados podem ter burnout. Podem. E alguém aqui escreveu sobre a classificação oficial. Então, a Organização Mundial da Saúde incluiu a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional que gera esgotamento físico e mental pelo mau gerenciamento do estresse. Essa é a definição oficial. A minha definição, ausência de si mesmo. Então, você concorda que o burnout é o estresse recorrente que não é gerenciado, não é tratado e aí eu emendo com uma pergunta, onde ele chega? Onde é que de fato é quando o sinal físico é extremo, acho que ele fica doente, é quando você perde a lucidez, qual o final da linha? Ótima pergunta. Comigo foi um apagão ao vivo. Eu estava fazendo a previsão do tempo. Na época eu trabalhava na TV Globo e tive um apagão ao vivo. O que eu ouço de executivos? Viveram uma reunião, acaba a reunião, não se lembra o que foi falado. Ou estão se deslocando de um andar para o outro pelo elevador e não se dão conta para onde estão indo. Então são apagões que não podemos normalizar. E aí eu estou vendo aqui o Diógenes Munhoz. Eu não sei se agora o Diógenes é major do Corpo de Bombeiros, faz um trabalho fantástico de prevenção ao suicídio. Ele vai lembrar dessa frase. Existe uma grande diferença, Bruno, esquecer a chave de casa e onde você mora. Então, o que eu ouço dos executivos, e pode ser que faça mais sentido para a sua audiência, é isso. Acabou de ter uma reunião super importante, não lembro o nome das pessoas que estavam ali, não lembro o cliente que atendeu. Acabou de definir um valor, por exemplo, e não se lembra dessa informação. Então, são apagões que vem acompanhado de um déficit corporal. Eu, durante o meu apagão, senti, começando de cima para baixo, tá? Dor de cabeça, visão turva, falta de ar, boca seca, coração acelerado, tremedeira nos pés e nas mãos, vontade de ir no banheiro, número 1, número 2, número 3. É um colapso. Quando eu saio do meu trabalho e vou ao psiquiatra, eu chego sob risco de convulsão. Eu quase bati o carro 3 vezes, que eu posso lembrar. O que é pior que um burnout? AVC ou infarto? Toda semana. Especialmente homens. Me procuram ainda bem assim, sabe? Com medo de julgamento do tipo, Isabela, eu tive um infarto porque eu não respeitei o burnout. Eu comecei a sentir vários problemas de saúde. Não cuidei como eu deveria. E aí o corpo vai te mandando mais sinais. Vai te convidando. A quê? Vamos falar agora o português claro aqui. A que você se respeite. Eu estou falando, Bruno, de tempo de sono, tempo de higiene, tempo de alimentação, atividade física e tempo para o lazer. Outro dia, um executivo de um banco me falou assim, nossa, Isabela, mas eu não vou ter tempo de fazer tudo isso? Olha do que nós estamos discutindo. Tá aqui, ó. Não vem falar de cérebro moderno. Não, estamos falando aqui, ó, do cérebro primitivo. Então, se você ignorar o que é essencial para a sua saúde, Bruno, você pode ter um burnout ou, atenção, pode ter qualquer outro problema de saúde. Sabe por quê? Porque o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Você, Bruno, pode acumular vários sinais e sintomas e desenvolver uma diabetes que normalmente, só depois dos 60 anos, você já tem genética, né, na família, tal, algum caso, e você aos 20 e poucos anos desenvolve diabetes. Uma outra pessoa pode ter um problema renal, percebe? Então o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Que é o que muitos médicos hoje, na medicina integrativa, eles usam a expressão que você faz a doença, né? Em última análise, você a provoca de alguma forma. Sim. Em alguns casos, né? Alguns médicos defendem isso. Enfim, então, burnout recorrente, mal gerenciado, que chega num ponto de esgotamento e colapso do sistema
humano. Está associado ao ambiente profissional. E o que eu imagino que quando você chega a esse ponto, só reste uma alternativa. Ou você vai persistir e vai morrer em algum grau, ou morrer emocionalmente, em algum grau, ou morrer de fato, ou você vai ter que mudar de vida. Perfeito, Bruno. Eu não sei se você já ouviu falar, ou alguém que está aqui, comente se você sabe do que eu estou falando, do termo karoshi. Já ouviu falar? Já, mas ele tem várias aplicações, né? Karoshi, no Japão, significa morte súbita por excesso de trabalho. O Ministério do Trabalho contabiliza vítimas de karoshi desde a década de 80. O karoshi é a resposta para aquelas frases que eu também ouço. Ninguém nunca morreu de tanto trabalhar. Morre sim. Morre no Japão, só vocês procurarem, dá um Google aí. Desde a década de 80. Vítimas de karoshi, pessoas que trabalham mais de 100 horas por semana. Tá? E aí, Bruno, o que eu estou falando? Vamos lá. Bruno me chama para desenvolver um projeto. Aí eu pego pesado nesse fim de semana. Aí eu pego pesado no outro, pego pesado no outro. Quando eu tenho uma possibilidade de descansar, eu vou lá e trabalho mais. E é isso que muitos de nós fazemos em alguns períodos profissionais. Né? Você se negligencia a ponto de abrir mão do seu descanso, achando que isso não vai trazer consequência. Traz. E aí o que acontece conforme o tempo passa? Nós ganhamos o benefício do envelhecimento. E aí, com o tempo, as suas necessidades mudam. E se você não respeita essas necessidades, as consequências são piores. Então, de novo, quando eu não parava para abastecer o carro com 20 anos, era uma condição. Hoje, se eu não coloco meu tempo de sono como inegociável, a gente fica num papo de doido, porque assim, como é que você vai abraçar um projeto, você vai ter dinheiro na conta, mas não vai ter saúde. E é isso que eu levo na produtividade sustentável. Como é que você vai alcançar os seus objetivos sem perdas pelo caminho, Bruno? E muitos de nós estamos alcançando aquilo que a gente quer, mas perdendo saúde e relacionamento. Conhece alguém que se separou? Conhece alguém que ficou irritado a ponto de se isolar e aí não tem mais amizades? Uma das características pré-burnout é o isolamento e a agressividade. Então, depois do seu corpo te mandar vários problemas de saúde, dizendo, esse ritmo tá estranho, você começa a se isolar, porque você não tem mais energia, e depois você fica agressivo. Não incomum, você tem ideia suicida. Porque seu corpo já tentou de todas as maneiras segurar o rojão. E aí, a solução, reconhecer, procurar ajuda e mudar de vida. É isso? Vamos por partes, Jack. Qual é a solução para um carro que está sem combustível? Primeira coisa, abastecer. Só que tem hora que só abastecer não é suficiente. Eu tenho que levar o carro para revisão. Eu tenho que trocar o pneu, fazer balanceamento, trocar o óleo. Então, a manutenção da nossa saúde são 5 faxineiros da saúde mental que eu gosto de falar bastante. Atenção, lápis e papel na mão. Tempo de sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e lazer e com a família. Se você abre mão desses 5, não temos mais nem como começar a conversa. Agora, Bruno, eu estou fazendo tudo isso e mesmo assim estou adoecendo. O que eu preciso? Pedir ajuda. Vai ser para um terapeuta, para um nutricionista, vai ser a parte que o seu corpo está mais debilitado. Agora, quando é que você ganha o jogo? Quando você encontra um médico integrativo. Porque a medicina nos fatiou, né, em vários pedaços. E é como se o seu problema de estômago não tivesse relação com o seu trabalho. Ou a sua insônia não fosse te afetar no dia seguinte. E o Ricardo Amorim, falando aqui do métier de vocês, ele me dá uma entrevista no meu livro em que ele fala, conforme o tempo passa, gente, as responsabilidades aumentam. E se você não aprende a dizer não, você só vai acumulando tarefa e aí você não tem tempo nem para dormir. Então, se você dorme com o que sobra da sua agenda, tá errado.
Então você me pergunta, como é que eu posso prevenir o burnout? Primeira coisa, Bruno, não normalizando o anormal. Não é normal trabalhar com dor. Não é. Tá? Não posso normalizar o anormal, eu não posso me negligenciar, eu não posso ser irresponsável com a minha saúde. Quando a gente fala de autocuidado, que é aquilo que só você pode fazer por você, é para quê? É para a sustentabilidade do seu negócio. No fundo, nós estamos falando de dinheiro. E muitas pessoas, por medo de perder o salário, adoecem em um ambiente absolutamente doentio e esquecem que não há nada pior, gente, do que você ter que cancelar sua agenda, os seus clientes, tudo aquilo que você conquistou porque não tem saúde. Então, a prevenção, Bruno, é o melhor caminho. Tá? Eu trabalho com 3 frentes nas empresas: prevenção, tratamento e reabilitação. A prevenção é a mais fácil, a mais barata e a que dá menos problema na reputação. Uma colocação. Você comentou que mais de 30 milhões, você mencionou agora, mais de 35 ou 38 milhões de brasileiros vivem em burnout, que é um número altíssimo, né, considerando o tamanho da população, especialmente a população ativa, que não são em crianças, etc. Esse número é enorme. Eu vou falar algo polêmico aqui para provocar uma discussão. Eu acho é melhor quem chega no ápice e no colapso e depois toma uma atitude muda de vida do que aqueles que permanecem vivendo nesse estágio de burnout e vão se consumindo lentamente e vivem muito mal. E a gente enxerga socialmente que isso é muito comum, a ponto de... Eu não quero fazer com que a gente saia do foco do tema, mas a grande limitação hoje da sociedade é a saúde emocional. E isso é uma correlação direta, né, com o burnout. Perfeito, Bruno. Saúde emocional é saúde mental. Saúde mental é saúde física. Nós estamos falando de saúde integral. Primeiro, vamos entender o que é saúde pela própria Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Físico, mental e social. Quando você fala em saúde emocional, e eu entendo que há uma grande... um grande receio de falar saúde mental, não vai dar tempo aqui de eu trazer as questões históricas relacionadas a isso, mas está tudo bem. Nós estamos falando sobre gerenciamento de estresse, Bruno. Se eu não tenho saúde para gerenciar o estresse que me acontece a todo instante, tudo se transforma em um problema. Gerenciamento de estresse é quando você lida com os imprevistos, altos e baixos, o tempo inteiro. Então, quanto mais saúde emocional você tem, ou seja, quanto mais você consegue administrar as suas emoções, mais saúde você tem. Melhores decisões você vai tomar. Menos reativo você vai ficar. Percebe? Agora, isso não significa que você pode viver em um ambiente adoecedor e ficar se entupindo de remédios achando que isso é ser resiliente. Não é. Então, quando você traz, então é melhor ter o burnout do que ter o infarto. Sim. É só perguntar para quem viveu isso, e que eu toda semana conheço alguém. É melhor, mas é melhor ainda você não chegar ao burnout. Sabe por quê, Bruno? Porque você pode voltar de uma licença médica, como aconteceu comigo, e ser demitido. Entende? Então, o que é melhor? Correr o risco da demissão por uma falta ainda de letramento do problema nas empresas, ou prevenir, né? E aí, às vezes, dentro dessa prevenção, entra um pedido de demissão voluntário. Porque se esse contexto que você está trabalhando não está te valorizando, está te adoecendo, I'm sorry. Né? O ambiente não vai mudar a curto prazo. Hoje eu trabalho em empresas que fazem projetos a médio e longo prazo, porque cultura, Bruno, a gente muda a médio e longo prazo. Mas eu, como indivíduo, não posso esperar, né, o transatlântico atravessar o oceano. Eu preciso
tomar atitudes imediatas, a curto prazo. E, às vezes, faz parte da prevenção de um burnout o pedido de demissão. O que exige coragem, atitude, que muitas vezes a gente não tem e não está pronto. O que exige, Bruno, o que eu falei lá no início, maturidade. Para a gente ter autorresponsabilidade. Eu não vou julgar nenhum contexto profissional porque o modelo é como é. Mas eu posso despertar na liderança, que é o que eu faço, a segurança psicológica e a responsabilidade desse líder em criar um ambiente seguro para que haja comunicação, e aí eu vou ter inovação, vou ter liberdade. Então, se eu não posso mudar fora, eu não sou líder, eu não sou o dono da empresa, eu não sou o presidente, eu não sou nada, eu posso mudar o quê? Os meus comportamentos, as minhas crenças. Está fazendo sentido carregar essa necessaire cheia de remédios? E aí, Bruno, eu vejo várias pessoas super orgulhosas dizendo que o cliente agradeceu um retorno de madrugada no fim de semana. E aí eu vou dizer para vocês com muito carinho. Esse cliente ou esse chefe que te elogia por você não ter feito uma pausa, não vai te visitar no hospital. E a fatura dessa negligência chega cedo ou tarde. E aí não sou eu, tá, Bruno, que estou falando. Aliás, se isso está doendo, porque às vezes a verdade ela vem como um chute na canela, mas é você com você. Então cada um sabe, Bruno, o limite que está excedendo e há quanto tempo. E o que você acredita que o burnout vem sendo mais frequente em razão da dinâmica da vida moderna? Ótima pergunta. Sim e não. Vou responder por quê. Burnout é um nome novo para um problema antigo. É igual bullying. Bullying na minha época de escola era zoeira. E no seu? Exatamente igual. Zoeira, perseguição. Né? Me contem aqui, o que vocês já ouviram sobre bullying? Então, bullying é um comportamento novo? Não. Mas é um nome novo para um comportamento ultra inadequado. Burnout é um nome novo para um problema antigo também, igual bullying. Eu cheguei, Bruno, nas minhas pesquisas em 1869. Um médico chamado George Miller escreveu um livro aí nos States, chamado American Nervousness, falando sobre uma sociedade neurastênica. Neurastenia, se vocês colocarem no Google, vocês vão entender que tem as mesmas características do burnout. Então, quando você pensa assim, isso aí é coisa nova, então você está dizendo que bullying é novo. Não é. É nome novo para o antigo. Então, dito isso, entendemos? Existe um aumento do número de burnouts? Sim. E aí eu explico por quê. E eu pesquisei muito para o meu livro, que não era sobre burnout, é sobre fazer as pazes com o tempo. A tecnologia nos dá essa ilusão de poder fazer mais coisas ao mesmo tempo. E você não tem tempo de recuperação, Bruno. Olha, agora eu entendi o significado da exaustão. Então, se eu não dou tempo de recuperação suficiente, adequado para o desgaste, eu vou ter problema. Então, se eu não me desconecto da internet, se eu não me desconecto do trabalho, o que vai sobrecarregar essa caixa maravilhosa chamada cérebro? Porque sem ela a gente não faz nada. Então, se eu quero ter boa saúde física, eu preciso ter boa saúde mental para tomar boas decisões. Eu não posso ignorar os sentimentos, ô Bruno. E muitas pessoas acabam tendo depressão porque não querem reconhecer a tristeza. Você está triste? Você foi demitida? Não, estou feliz. Onde? Então, sim, estou triste. Outro dia mesmo, meu marido perguntou, eu estou prestes a fazer uma viagem, ele falou, você está ansiosa? Estou. Então, nós temos que reconhecer de fato os nossos sentimentos, até para que o entorno compreenda uma atitude, de repente, né, assim ou assado. Faz sentido o que eu estou falando, Bruno? Total. Concordo plenamente. Alguém está dizendo aqui, Rafael,
pelo que você diz, acho que o Charlie Chaplin demonstra isso muito bem em tempos modernos com seu comportamento repetitivo. Perfeito, Rafael. O filme do Chaplin é de 1936, preto e branco, para quem não viu, veja, para quem já viu, reveja. Ele mostra ali um curto-circuito que ele teve por um movimento repetitivo. Você assistiu esse filme já, Bruno? Tempos Não. Vale a pena. Tempos Modernos, Charlie Chaplin, 1936. Eu vou trazer aqui um comentário, vamos ver se alguém concorda comigo. A pior parte do filme do Chaplin, para mim, que vivi na pele o burnout, não é o momento em que ele tem a crise e começa a ter um comportamento estranho fisicamente, ou o momento em que ele entra na engrenagem. Para mim, o pior momento é quando o colega de esteira dele vê ele passando mal e não ajuda. Sabe? É quando o seu colega que está do seu lado, trabalhando há anos com você, não percebe as mudanças. Gente, não estou colocando a responsabilidade de ninguém. Eu só estou dizendo que vivemos em um contexto que, se você estiver apresentando sinais e sintomas invisíveis, meu amor, se você não encontrar um médico integrativo e se você não souber fazer as pausas para a sua saúde integral, vai ser bem ruim a médio e longo prazo. Tempos Modernos, perguntaram aqui, 1936. Vale a pena ver ou rever? Alguns minutos atrás, uma pessoa perguntou, isso se aplica só no mundo profissional? E o pouco que eu li é que muitas vezes pode ser uma dona de casa que tem vários filhos e muitas obrigações também, ou não? Não, Bruno, ótima pergunta. Inclusive, eu, quando vejo qualquer matéria aqui no Brasil sobre burnout materno, nossa, eu dou um jeito e falo com a pessoa responsável pela reportagem para dizer o seguinte, o que acontece pelo excesso de trabalho em um ambiente tóxico é um problema estrutural do ambiente profissional. Tá? Sobrecarga, chefes que assediam, menos recursos, mais demandas. O que acontece em uma mulher exausta no ambiente familiar, a origem é machismo estrutural. Então, se uma mulher tem 2, 3 filhos, ela pode ter exaustão, não burnout. Lembra, Bruno, que burnout é quando você perde uma funcionalidade. E para você perder a funcionalidade, você vai viver um dano existencial. E esse dano existencial é causado por alguém par ou acima de você, chefes ou clientes, que te destratam, que te desvalorizam. Que depois de muito tempo você entregando tudo o que você pôde, tô falando muito tempo, tá, gente? Tô falando de dias, falando de meses ou anos, você é desrespeitado. Se você quiser, eu até pego o livro aqui para te mostrar, do desembargador Sebastião Oliveira. Se alguém quiser, depois procura no Google. Então, o que as mulheres sentem pelo excesso de trabalho doméstico é machismo estrutural. O que um profissional vive dentro do ambiente de trabalho é síndrome de burnout. Então, eu sou super... Eu compreendo bem o que é exaustão, tá, gente? Porque eu sou mãe, eu também tenho deveres familiares, mas eu aprendi, Bruno, a delegar. E para todas que estão aqui, hoje eu prefiro cabelo limpo do que louça limpa. Tá? Meninas vão me entender. Qual o livro do Sebastião? Espera aí que eu vou pegar. Doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, tá? Ele é um papa do direito aqui no Brasil, ele trabalha, ele é desembargador de Minas Gerais, e esse livro, que está na 11ª edição, chama-se Indenizações por Acidente do Trabalho, ou Doença Ocupacional. E aí ele descreve o que é o dano existencial, né? O que acontece no sujeito que vive uma situação que gera um dano existencial e que te faz perder uma função. Então, Bruno, uma coisa é você ouvir uma mãe, dona de casa, dizendo, nossa, eu estou exausta. Opa,
Então vamos ajudar essa mulher a tirar férias, a descansar. Isso é burnout? Não. Burnout é esta exaustão que eu mencionei no ambiente profissional por um longo período e que alguém igual ou acima te desrespeita a ponto dessa gota transbordar o copo. Foi a gota que transbordou o copo ou o copo que estava cheio? Por isso que a diferença de um estresse episódico momentâneo para um estresse crônico é o período que se estende. E é muito comum, né, refletindo eu que respiro esse mundo corporativo, é muito comum essa dinâmica de você encontrar conhecidos, amigos, colegas que relatam que vivem nessa dinâmica exaustiva e de assédio e que se sentem mal, não só do ponto de vista emocional, mas que apresentam inúmeros sinais e quem sou eu para julgar, mas que cruzando a nossa conversa com o que descrevem, é como se eu dissesse, elas estão em processo de ou já estão em burnout. Perfeito. Perfeito, Bruno. E veja, a Ana nos conectou, né? A Ana, tivemos um trabalho aqui no Brasil, quando ela me conectou a você. Ô, Bruno, eu nem faço mais live nesse horário. Mas eu entendi que levar esse conteúdo para a sua audiência é o meu papel. Eu trabalho com educação e saúde. Agora, vamos falar a língua dos empresários? Sustentabilidade dos negócios. Porque quando você não ignora os dados de turnover, afastamento, né, o famoso absenteísmo e o mais perigoso que é o presenteísmo, você pode ter uma coisa no fim do mês. Resultado, reputação intacta, um ambiente saudável que todos querem viver. Sabe, Bruno, hoje a gente está vivendo aqui no Brasil, não sei aí em Nova York, um apagão de algumas áreas. Porque as pessoas, elas não estão só querendo salário, elas também querem um ambiente coerente. E ambiente coerente, eu trabalho numa empresa que eu posso dizer que é bem respeitada e admirada. O que eles fazem de excepcional? Tem regras de ouro. O que são regras de ouro? Horários para marcar reunião, horário para encerrar o expediente. E mais do que isso, critérios de exceção, Bruno. Porque senão tudo é importante, tudo é urgente e todo mundo vai continuar conectado e usando cérebro. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que o mercado profissional corporativo de trabalho americano é muito semelhante ao brasileiro. Em algum grau, as mudanças e melhorias que a gente enxerga aí, elas também estão ocorrendo aqui. Diria até que boa parte talvez tenha se iniciado aqui. Só voltando num ponto, eu achei muito importante e interessante que você esclareceu sobre que o burnout ocorre só na vida profissional, porque a gente lê e vê relatos de pessoas que se dizem profissionais da área que associam isso à maternidade, etc. Então, eu achei isso bem interessante. Agora, para a gente, em algum grau também, explicar isso, faz parte da vida você passar por estresse, você ser pressionado, você se desafiar. Afinal de contas, viver não é fácil, ainda mais aqueles que querem vencer e dar certo, é um processo árduo, não você nunca está na zona de conforto. Excelente, Bruno. Vamos lá. Para mim, a vida é pedagógica. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, comprar um carro e passear pela Quinta Avenida, tá? Considerando aí o contexto de Nova York ou aqui na Paulista, em São Paulo. Para mim, a vida é pedagógica. Então, faz parte da nossa evolução o gerenciamento do estresse. E entender que diante de cada imprevisto eu posso criar uma oportunidade ou um problema. Então, para mim é isso. Já continuo. Nanda, indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. É só colocar Sebastião Geraldo de Oliveira. Ou dano existencial já vai cair nele. Então, Bruno, dizendo isso, para mim, a vida é pedagógica.
e sendo pedagógica, cabe a nós entendermos as situações como aprendizados. Eu levo, inclusive, em algumas palestras, o contexto que nós podemos sentar em 2 cadeiras na vida. Não importa quanto você tem na conta. A cadeira de vítima ou a cadeira de aprendiz. Porque mesmo quando você vive uma situação como vítima, é seu papel aprender ou continuar como vítima. Eu fui vítima de uma situação, mas com muita terapia e amor à minha vida, eu fui buscar os aprendizados naquela situação em que eu fui vítima. Percebe onde eu quero chegar, Bruno? Então, quando você fala a vida é feita de estresse, a vida é feita de imprevisto, de altos e baixos. A única certeza que a gente tem é a incerteza. Então, o que euzinha posso fazer? Dormir, higiene, alimentação, atividade física e ter prazer para a família. E sabe por que eu falo isso? Outro dia alguém falou assim, e meditação? E sexo? Rapaz, se você estiver dormindo bem, com o tempo de fazer a sua higiene, se alimentar, atividade física, é natural que você vai ter os seus momentos de descompressão, que você vai ou meditar ou fazer respirações mais profundas antes de tomar uma decisão, antes de reunião, sabe? Criar esses momentos de pausa. Então, Bruno, sim, as situações podem gerar reações diferentes. Vai depender do seu estado interno. Por exemplo, se nós todos aqui estivéssemos em um ambiente presencial. Vamos lá, imagina todo mundo aqui, eu, você e os 217 corações que estão querendo entender mais sobre o assunto. Estamos em um teatro. Aí entra uma barata no teatro. Vão ter pessoas que vão sair correndo. Vão ter pessoas que vão matar a barata. Vão ter pessoas que vão pegar a barata e vão levar ela para fora. É a mesma situação. Percebe? Mas o gerenciamento do estresse diante dessa situação é individual. E assim é conosco. Isso não significa, senhoras e senhores, que eu, diante de um chefe assediador, vou ficar olhando para a cara dele. Não, né? Porque muita gente fala assim, mas fulano não adoeceu e você adoeceu. Aí entra um assunto que a gente não deu tempo de falar aqui, que é a criminalização da vítima. A gente tende a culpar a vítima, né? Aqui no Brasil é assim, a menina foi estuprada, 13 anos. Mas também estava usando saia curta, né? Então, assim, o problema não é social, não é o estuprador, o problema é ela que usou saia curta. E aí o burnout, eu ouço muito falar, mas a pessoa que tem burnout, ela é perfeccionista, ela é comprometida. Uai, então, em que momento da história isso é uma característica negativa? Por isso que o ponto em comum das pessoas que têm burnout é o assédio. E em empresas grandes, o grande desafio é você chegar naquele gestor que ainda assedia. Mas eu fui assediado no passado, eu apanhei no passado, eu não posso bater? Não. Se você quiser, você até pode, mas as consequências hoje são bem diferentes. Percebe, Bruno? Sim. Agora, encaminhando para uma conclusão, você vem trabalhando com isso. As pessoas que estão nos assistindo agora e certamente as inúmeras que ainda vão assistir essa live depois que ela ficar gravada, quais recomendações você diria se ela entende que ela está passando por esse processo e o que você pode fazer por elas? Porque você publica muito conteúdo, etc. Quais os próximos passos? Temos um problema, então precisamos tomar uma atitude. O que faremos agora? Muito bem. Bruno, eu posso trazer aqui uma lista de faça isso, não faça aquilo, mas cada um vive dentro do seu próprio contexto da melhor maneira que pode. Então, eu não posso julgar nenhum comportamento. O que eu posso só fazer aqui é uma pergunta, para deixar um convite, né? A vida que você está vivendo está coerente? Responda, né? A vida que você está vivendo é coerente? Você está se respeitando? Porque isso é inquestionável, Bruno.
Eu gosto de trazer questões que, por mais que ainda tenha os haters, né, que gostam de trazer ainda uma negação ao que é óbvio, tudo bem. Se você está vivendo uma vida coerente e está se respeitando, ok, continua. Agora, eu vi aqui um comentário de uma moça que estou infeliz na carreira do serviço público. Sou grata pelo trabalho, mas não estou mais feliz lá. Qual é a minha recomendação, professora Juliana? A atualização de identidade. É um conteúdo que eu trago no meu livro e que eu já falei dezenas de vezes nas minhas redes, tem também conteúdo no YouTube. O que é atualização de identidade, Bruno? Eu preciso olhar para a minha história, né? Quem gosta de ler biografia? A gente lê um monte de biografia de quem a gente admira e está na hora da gente ler a nossa biografia e reconhecer. Legal. Isso aqui foi bom até aqui. Eu não preciso mais continuar com esse comportamento. Meu estilo de vida mudou. Hoje eu sou mãe. Não adianta eu ter comportamentos como eu tinha há 5, 6 anos. É na atualização de identidade que você consegue fazer faxina. Você abriu aqui a nossa live dizendo ela é jornalista, tal, mas eu me coloco hoje como faxineira de ideias, de crenças. E fico muito feliz pelas empresas estarem me convidando pela porta da frente, porque já entenderam que a sustentabilidade dos negócios passa por uma revisão de valores, direitos e deveres. Então, se eu quero engajamento real, eu preciso criar um ambiente seguro para que ela se engaje. Quantas empresas eu conheço, Bruno, que pagam plano de saúde e as pessoas usam plano de saúde quando estão doentes? Senhoras e senhores, plano de saúde é para você usar enquanto você tem saúde. Então, se eu puder dar uma dica, então assim, não normalize o anormal. Se tiver alguma coisa doendo, vai investigar. Não espere que alguém faça isso por você. Então, aí entra a autorresponsabilidade, Bruno. Não tiro a responsabilidade das empresas, mas o indivíduo que está aqui na nossa live, que está infeliz, que está tomando uma série de remédios, se você estivesse desrespeitando, está errado. Não há boleto mais importante na sua vida do que a sua própria vida. Então aí entra uma revisão de gastos, de custos, do que é suficiente ou não. E aí, Bruno, eu vou encerrar com uma história que pode ser que alguém aqui da sua audiência reconheça. Anos atrás, a Glória Maria fez uma matéria no Fantástico falando que o Butão era o país mais feliz do mundo. E eu, quando fui fazer um intercâmbio em Boston, fiquei um mês estudando numa escola e eu encontrei 2 monges do Butão. Lá em 2012. Aí, eu perguntei para eles, eu falei, vem cá, sabe que lá no Brasil uma repórter fez uma reportagem falando que vocês são o país mais feliz do mundo? Por quê? E aí ele disse para mim, porque lá não tem Mercedes. Como assim? As pessoas não adoecem para comprar coisas. Aí eu entendi. Então, Deus não sacaneia ninguém, o mundo não nos deve nada, as empresas são como são. Que essa live, então, aqui tenha servido para você, se estiver sentindo algum incômodo, investigue o incômodo. Né? Não ignore. Isso é autocuidado, Bruno. E isso é para todo mundo. Não se esqueça que o céu fica escuro aí em Nova York, aqui também quando chove. Então, o nosso corpo vai mandar vários sinais e sintomas para te dizer, esse ritmo tá estranho, né, Bruno? O que a gente pode fazer? Aí entra a faxina. O que eu posso delegar? O que eu posso excluir? O que eu não preciso mais gastar nem tempo nem energia? Para ter tempo de me incluir na própria agenda. Sem dúvida. Bom, eu acho que foi um papo interessantíssimo. Eu acho que a gente entrou num tema que é super amplo e que abre aí oportunidades para a gente discutir sobre várias outras vertentes. Esse último ponto que você tocou, né, sobre não ter Mercedes, daria uma conversa adicional de 4 horas. E para isso eu deixo aqui um convite, quando você estiver em Nova York,
para que a gente faça alguma coisa, alguma transmissão, algum programa, alguma coisa pessoalmente e, eventualmente, que a gente até convide outras pessoas interessantíssimas que tem aqui. Tem professores brasileiros nas principais universidades dessa região, de Harvard, a Columbia, Yale, Princeton. Tem professores brasileiros em todas elas que estudam desde antropologia até psicologia, e eu tenho certeza que daria um papo riquíssimo. Sim, Bruno, só um ponto aqui importante, eu até falei com o Papai Financeiro na live anterior, né? O Thiago está lançando um livro agora em abril sobre emoções financeiras. Não tem nada errado se você quiser comprar uma Mercedes, tá, gente? Nada. Mas adoecer para ter uma Mercedes, aí você vai definir se isso está certo ou não. Percebe, Bruno? Então, foi um privilégio estar aqui conversando contigo. E em abril, eu e o Papai Financeiro estaremos em Miami, em um ciclo de palestras sobre produtividade sustentável, né, as relações saúde mental e saúde financeira. E vai ser ótimo se puder dar uma escapada para Nova York também, aí te conhecer pessoalmente, poder levar mais conteúdo para quem está com você. Quem sabe, então, a gente não combina. Muitíssimo obrigado, adorei o papo. Tenho certeza que todo mundo que assistiu e que vai assistir também vai curtir. E mantemos contato para a gente agendar uma próxima. Perfeito. Obrigada, Bruno. Saúde para você, tá? Para você também, para todos nós.